A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e livres na prisão. É uma questão de consciência. Mahatma Gandhi. Olá, 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 tudo bom? Chegamos, gente, a mais um Direto ao Ponto, ao Direto ao Ponto de maio de 2015, não é isso? E recebi muitas ligações, muitos e-mails, muitas mensagens lá no WhatsApp, lá no Face. Professor, cadê o Direto ao Ponto? Tá sempre chegando. Hoje, dia 3 de junho, nós estamos gravando o Direto ao Ponto de maio. É sempre assim, né? Na primeira semana do mês subsequente, nós gravamos o quê, gente? O Direto ao Ponto do mês anterior, para que você possa ficar atualizado. Além das nossas aulas no online, diretamente do Gran Curso Online, o melhor curso preparatório para concurso desse país, mais o Gran Curso Presencial, né, que normalmente eu estou lá ministrando a aula, ou então outro curso de atualidade lá, né, isso que a gente faz com uma parceria boa. E nós temos o quê? O Direto ao Ponto, todo mês, para você ficar o quê, gente? Para você ficar aqui já bem informado, não é isso? E você sabe, a atualidades, ela está presente não só na prova de atualidades, não é verdade? Você sabe que a atualidade cada vez mais cai em prova de interpretação de texto, a atualidades cada vez mais cai em redação e cai em prova de atualidade. E te ajuda onde também? Nas conversas em boteco, não é verdade? Que assim ninguém fala besteira. E se falar besteira, fala só, opa, calma, não vai me enganar não, que disso eu tô sabendo, tô por dentro da informação. E cumprindo a minha palavra aqui, com muitos que me ligaram, com muitos que mandaram mensagem, com muitos que mandaram o zap lá pra mim, tá certo? Eu vou fazer um Direto ao Ponto, que já sabe o sistema, nós temos um assunto principal e vários outros tópicos. No assunto principal, tá certo? Vamos falar sobre o que, gente? Vamos falar sobre o sistema penitenciário prisional, não é isso? O sistema prisional brasileiro aqui no caso, tá certo? Vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro. Até porque nós vamos ter em junho, tá, a prova para o DEPEN, não é isso? E aí a galera ficou me cobrando, professor, dá uma palhinha para nós, professor, fala para nós. Então tá aqui para você, tá? Um especial sobre o sistema prisional. E por que eu vou fazer esse especial além da prova? Porque saiu essa notícia. Essa notícia saiu hoje. Olha aqui, a data. Gente, aqui em cima ó, é atualidade mesmo, tá certo? Isso é um estudo aqui, ó, de população carcerária do Brasil. Cresce 74% em 7 anos, tá certo? Ó, postado dia 3/6, hoje eu estou gravando dia 3/6. Publicado por onde? Pela Agência Brasil. E o que diz esse estudo? Fala que a população prisional no Brasil cresceu 74% entre 2005 e 2012. Em 2005, o número absoluto de presos no país era de 296 mil. Tá? 7 anos depois, passou para 515 mil. A população prisional masculina cresceu 70%. Olha só, isso aqui vai cair em prova. Tá, professor, beleza, eu sempre fiquei sabendo que tem mais sexo masculino preso mesmo, beleza. Mas só que, ó, enquanto a população feminina, a população carcerária, cresceu 146%, ou seja, o dobro que, gente, da masculina. Então, o crescimento de prisões femininas foi mais que o dobro do crescimento que, gente, da masculina aqui no mesmo período. Os dados estão no estudo do mapa de encarceramento. Os jovens do Brasil, divulgados na quarta-feira, 3/6, hoje, pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O levantamento foi feito pela pesquisadora Jaqueline Senhoreto, com base nos dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, Infopem, tá, do Ministério da Justiça. E o relatório aponta que os 3 estados tiveram crescimento acima da marca nacional, não é isso? E vai mais, gente, coloca o seguinte, ó, que 38% dos presos, tá, estão presos sem julgamento, ou seja, estão no sistema, né, preventivo ali. 61 os presos são condenados. 1% com medida de segurança e 69% são regime fechado, 24% no semiaberto e 7% no regime aberto. E os crimes que mais motivam prisões são os crimes patrimoniais relacionados com as drogas. Diga de passagem, como já falei em outro Direto ao Ponto aqui, as drogas são responsáveis por mais de 80% dos crimes urbanos no Brasil, tá certo? Que somados em 70% das causas de prisões. Crimes contra a vida motivam o que, gente? Algo em torno de 12% das prisões. Então, para falar do sistema prisional, tá certo? E pegar esse dado que caiu aqui, que saiu agora hoje, quentíssimo aí, vai cair nas provas, nas próximas provas, em específico na prova do DEPEN, pode ter certeza, esse estudo, esse texto
vai estar lá. E você vai me agradecer muito, vai mandar uma cervejinha gelada para mim em agradecimento, não é verdade? Vamos lá, gente, nós temos que lembrar o seguinte, tá? Que a segurança, ela está o quê? No artigo 6º como um dos direitos sociais, não é isso? Os chamados direitos de segunda geração. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição, e a segurança, não é isso? E como que essa segurança está sendo percebida pela população? Gente, hoje a noção de insegurança da população é muito alta, tá certo? E isso vem até pelo quê? Pela própria mídia, porque a mídia não passa o que é bom, a mídia passa o que é ruim. Ela mostra assalto, ela mostra um sequestro, ela não mostra um pai de família, uma mãe de família, vivendo tranquilamente, trabalhando, também os bons resultados. Ou seja, ela vive da desgraça. Tá certo? Então o que acontece? Ela acaba mostrando, e essa sensação de segurança, ela não só está o que, gente, nas grandes capitais, ela está onde também, gente? Nos pequenos municípios. Mas olha só, os dados do Brasil são os dados alarmantes, são dados vergonhosos. Por exemplo, no conjunto de 80 países, o Brasil é o primeiro em número absoluto de mortes, tá? Cerca de 45 mil vítimas. Galera, a Síria, do ditador Bashar al-Assad, tá certo? Que tem guerra civil há 4 anos, morreu o quê, gente? Algo em torno de 200, 210 mil pessoas. Há 4 anos. Quer dizer, o Brasil está matando a mesma coisa que um país em guerra. Vê se pode isso, tá? O quarto em taxa de mortes por agressão por 100 mil habitantes. Tá? E é o quarto na proporção entre as mortes por agressão sobre o total de mortes aqui. Então são situações horrorosas que vive o que, gente? Que vive o nosso país. Mas como é que está estruturado o nosso sistema judiciário, não é isso? O nosso sistema judiciário está estruturado de que forma? Tá? Nós temos que a Justiça Comum, a Justiça Federal, não é isso? A Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, não é isso? E aí você tem o que na Justiça Comum? A Justiça de Primeira Instância, o fóruns e várias especializadas, temos o que, gente? A segunda instância, os Tribunais de Justiça, não é isso? E aí nós temos o que? Nós temos já aqui o STJ, Superior Tribunal de Justiça aqui. Subindo, nós vamos para quem? Vamos para o STF, que é a Suprema Corte Brasileira. Acima dele, só quem, gente? Só Deus, não é verdade? Acima do STF, só Deus. E acima de Deus eu coloco sempre quem? O CESP, porque você sabe, né, gente? O CESP decidiu, nem Deus muda. É incrível isso. Você entra com recurso e dificilmente você ganha. Para mudar o CESP, meu amigo, tá? Vai ter que Deus fazer pedido ali, ok? Então nós temos o quê? Nós temos o sistema judiciário brasileiro, não é isso? Mas como é que funciona esse sistema aqui? Esse sistema funciona o seguinte, ó, cada ente ele tem o seu papel e ele vai desempenhando esse papel. Então o que acontece aqui? Tá, acontece algum tipo de crime, tá, dos mais variados possível, a polícia militar é acionada para que ela possa fazer o que, gente? Ela possa fazer a busca, reunir todos o que? Todos os elementos, não é isso? Vai levar para onde? Para a Polícia Civil, que realiza o que? O inquérito, que é um procedimento administrativo que objetiva o que? A apuração do crime do seu autor. Isso é mandado para onde? Para o Ministério Público, que é o órgão responsável pela acusação formal. Ah, professor, mas calma lá, o sujeito que está sendo acusado não vai ter uma defesa? Vai, se ele tiver dinheiro, ele paga um advogado. E se ele não tiver dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai para a Defensoria Pública. Não é isso? Ele vai para a Defensoria Pública, tá certo? Que é a instituição que vai fazer o quê, gente? Que vai dar acesso à justiça para quem não pode pagar, seja em acusação, seja no caso em defesa, no caso aí, não é isso? O nosso sistema prisional, depois que o sujeito é julgado e é condenado, ele vai receber uma pena, o quê? Ele pode receber uma pena de restritiva de liberdade. Aí ele vai para onde? Para o sistema prisional, tá certo? Ele vai para o sistema prisional aqui no caso, não é isso? E aí vamos lembrar, né, gente? A população carcerária no Brasil gira em torno de 550 mil, mas vale lembrar que nós temos vagas, gente, apenas para em torno de 300 mil. Nós temos mais de 240 mil vagas, tá, gente, faltando. É um déficit imenso que é no sistema carcerário brasileiro aqui, tá certo? Sem falar o quê? Naqueles que estão presos, o quê? Eles têm que ter sido julgados, ou seja, tá, gente, foram o quê? Estão ali ainda fazendo o quê, gente? Em prisão temporária, aguardando julgamento, algo em torno de 40%, não é isso? Olha só esses dados que nós temos aqui, ó. 550 mil pessoas estão presas no Brasil. O Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e
Rússia, tá certo? A cada 100 mil brasileiros, 288 está vendo o sol nascer quadrado. Isso se for do lado que pega o sol, né? Entre os 383 mil detentos, tá, foram encarcerados por crimes contra o patrimônio aqui, tá certo? Mais ainda, 41% dos detentos não concluiu o ensino fundamental. Eu sempre falo, é melhor investir em educação. 53% dos detentos estão o quê? São intitulados como negros. Vale lembrar sempre que negro, pela lei 12.288, tá certo? Que é o conhecido e popular Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 1º, inciso 4º, traz que negros são todos aqueles que se autodeclaram pretos, mais o que? Mais pardos. O somatório de pretos mais pardos é igual à população de negros nesse país chamado Brasil. 31% tá declarada como branco, 15% outros, não é isso? E 27% estão na faixa de, quê? De 18 a 24 anos aqui, tá? Mas calma lá, professor, o preso tem direito? É lógico que ele tem direito. Vale lembrar, gente, que o preso, quando ele recebe uma pena, tá? E vai lembrar que a pena, ela tem 3 funções. Quais são as 3 funções da pena no Brasil? Tá? Uma é fazer o quê? De mostrar para a sociedade que aquele ato é repreensível, recebe uma pena e ninguém quer receber aquela pena. Tá vendo? Fez o errado, recebeu a pena. Então é exemplo para a sociedade. 2, tem como função a pena realmente punir o indivíduo. E 3, tem a função também de fazer o quê? Ressocializar. Ressocializar, professor? Isso mesmo, ressocializar. Como assim? Você imagina que o sujeito vai ficar preso lá, vai ficar parado lá durante, que, gente, 10, 12, 15 anos, sentadinho no cantinho do pensamento, falando, isso não foi legal, não quero fazer isso novamente, isso não vai ser bom, eu não vou querer ficar aqui mais não. É desse jeito, tá? Então a pena tem essa função. Mas calma lá, qual é a pena do sujeito? É a restrição à liberdade. Tá certo? Então, quando ele é preso, isso vai cair nas provas, pode ser certeza, quando ele é preso, ele recebe como pena apenas o que? A restrição à liberdade, tá certo? Todos os outros direitos são o que? São garantidos, eles têm que continuar com direito à saúde, à educação, tá? A todos os outros direitos, à previdência, tudo, tá? Então tá aqui, ó, quando uma pessoa é presa, todos os seus outros direitos que não são atingidos pela perda do direito de ir e vir devem ser mantidos. Dessa forma, todos os seus direitos de cidadão, como educação, saúde, assistência jurídica, trabalho, e outros continuam sendo garantidos pelas leis brasileiras. Mesmo estando privado de liberdade, o preso tem ainda direito a um tratamento humano, sem sofrer violência física ou moral. Então não é porque ele está preso, tem que levar uma chapelatada todo dia. Não é, tá certo? Pelo contrário, tem que ser o quê, gente? Tem que ser dado o seu direito, tá certo? E o Estado tem que garantir para ele o quê, gente? Assistência material, como alojamento, como roupa, tá? Alimentação, assistência à saúde, tanto como preventiva, quanto o que, gente? Fazer o tratamento necessário, assistência jurídica para aqueles que não podem pagar, assistência educacional para quem não conseguiu ter acesso à idade própria, assistência social, tá certo? Assistência religiosa, ele tem direito ao seu culto, ele não é obrigado a participar de nenhum, mas ele tem direito. E assistência ao egresso, aquele que sai não pode ser simplesmente jogado pelo Estado na rua, toma rua, não é isso. Ele precisa ter o que? Uma assistência, porque senão vai fazer o quê? Só vai voltar para o próprio crime aqui, além de um outros direitos que também tem que ser o quê? Garantido, como por exemplo, ser chamado pelo próprio nome, não tem nada de alcunha, apelido, receber visitas familiares, escrever e receber cartas, tal, ter acesso a meio de informação, ter acesso a trabalho remunerado não obrigatório, contribuir e ser protegido pela Previdência Social, ter acesso à reserva de dinheiro e resultado do seu trabalho, ser submetido a uma distribuição adequada de tempo ao trabalho, ser protegido com qualquer forma de sensacionalismo, ter conversas pessoais reservadas com seu advogado, ter igualdade de tratamento, tá? Ter audiência especial com o diretor do sistema prisional, poder se comunicar e enviar representação ou petição a qualquer autoridade, receber anualmente da autoridade judiciária competente um atestado da pena a cumprir. E aqui nós temos um problema sério no Brasil. Qual que é, gente? A quantidade de pessoas que já cumpriram suas penas e continuam presos. Porque não tem assistência nenhuma, tá certo? Tem direito a ter um defensor público, ele não tem. Tá? Então, vira e mexe, é feito aqueles mutirões, e aí se percebe que tem gente que ficou preso 2, 3, 4, 5, 10 anos a mais que o tempo necessário. Aí lá vai o Estado ter que indenizar,
Isso? Mas vale lembrar que o nosso sistema prisional ele possui o quê? Uma série de mazelas. Entre as várias mazelas do nosso sistema prisional, nós temos o quê? A superpopulação. Isso mesmo, gente. Hoje é um déficit de mais de 240 mil vagas. Tá? Não é porque o sujeito foi preso que ele tem que ficar numa cela apertada, que tem que fazer rodízio para quê? Para poder dormir. Ah, professor, mas ele merece, é isso mesmo. Calma lá. A pena que ele recebeu foi a pena o quê? Restrição de liberdade. Tá certo? Então o que acontece? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser pela LEP, pela Lei de Execuções Penais, e tem que ficar numa cela que dê para ele o quê, gente? Individualizada e mais ainda, tá? Que ele tenha pelo menos 6 metros quadrados, tá certo? Uma área mais ou menos de 2 por 3 metros quadrados. Então olha só, a superpopulação é uma mazela. Tá aqui, ó, Lei de Execução Penal, no seu artigo 88, estabelece que o cumprimento da pena se dê em cela individual com área mínima de 6 metros quadrados. Tá certo? Olha só, gente, privilégio de corrupção na prisão é outra mazela. A ociosidade do recluso, a minha avó já falava, minha mãe também, né? Mente vazia, oficina do diabo, do demo, do coisa ruim, tá certo? Então o que acontece? Tem que dar ocupação. Vamos lembrar que o trabalho é um direito, não é uma obrigação. Então ele vai trabalhar se ele quiser. Se for um trabalho condizente com a condição dele, não é isso? Gente, outra mazela são o surgimento de organizações criminosas dentro do quê? Do presídio, digo de passagem, isso vai cair nas suas provas, tá? Isso começa lá atrás quando uniram o quê? Presos que era contrário ao regime militar, ou seja, toda aquela intelectuais que brigavam com o regime militar, com o quê, gente? Com criminosos. Então aí você coloca o quê? A mente perversa com o quê? Com a inteligência, une inteligência com o quê, gente? Com crime, aí você vai dar o quê? As facções criminosas, que no Brasil tem o seu primeiro registro, tá, com o Comando Vermelho, criado em 79 no presídio Cândido Mendes, não é isso? Na Ilha Grande, localizado no Rio de Janeiro. Tudo começou a partir da convivência entre presos comuns e militantes de grupos armados, que na época combatia a ditadura militar. Nós temos um sistema de saúde, gente. O preso tem que receber assistência de saúde, mas numa cela super, hiper, mega lotada, tá certo, gente? Fazendo o quê? Ficando em pé aqui, ociosidade, tá certo? A doença prolifera. E aí vai lembrar que 1/3 da população carcerária está contaminada com o que, gente? Com HIV, tá certo? Está contaminada com HIV aí. E você tem o que? Essas doenças, né, que acontecem no sistema carcerário fazendo o que, gente? Sendo levada para até mesmo para fora do presídio. Tá? Outra mazela é o que? A morosidade processual. Os erros do sistema judiciário, tá certo? A falta de agilidade. Por isso que a reforma no sistema do processo penal. Se quiser ver isso mais de perto, tá? Acesse esse site aqui que você vai achar o que, gente? Esse texto. Sistema carcerário brasileiro, a ineficiência, as mazelas e os descasos presentes nos presídios superlotados e esquecido pelo poder público. Tá certo? Então você tem o quê? Você tem aqui o nosso sistema penitenciário. Para finalizar, vale lembrar que a nossa Constituição, nós temos o quê? Nós temos os órgãos de segurança pública, não é isso? A Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, no âmbito federal, e no estadual nós temos a Civil e a Polícia Militar, além dos corpos de bombeiro. Nós temos dividido aqui em polícia ostensiva, aquela que age preventivamente. No âmbito federal, nós temos a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Polícia Federal, tá certo, gente? E no âmbito estadual, a Polícia Militar. E nós temos a Polícia Judiciária, não é isso? Que visa, no âmbito federal, nós temos a Polícia Federal e no âmbito estadual, a Polícia Civil. E entre com o Pacto Federativo, nós temos cada um fazendo a sua função. A União tem o policiamento das faixas de fronteira, combate ao tráfico nacional de drogas, previne e reprime o contrabando, patrulha as rodovias federais e articula a integração entre os órgãos de segurança pública e justiça criminal. Já os estados realizam a segurança pública direta, organiza e mantém o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar e mantém e organiza a Polícia Civil, os órgãos técnicos de investigação de crimes comum. E o DF se equivale a quem? Ao Estado. Nós temos aqui os municípios que desenvolvem a ação de prevenção à violência com instalação de equipamentos públicos, como iluminação, câmera, e cria guardas municipais. Beleza aí? Tranquilo, gente? Então nós falamos aqui do quê? Do sistema prisional brasileiro. Só para finalizar, nós temos que falar do quê? Dos presídios federais, 5 presídios federais. Eu já coloquei isso aqui em outro direto ao ponto. Só falando rapidamente, nós temos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de Catanduva, no Paraná,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá certo? E de Porto Velho, em Rondônia. E de Brasília, que está sendo construída aqui, que são os presídios federais, cada um com capacidade para 208 presos, são 3 alas, um para preso comum, outro para militares em contradição com a lei e outros para presos chamados de colarinho branco aqui, né? Isso diz que todos vão ter o quê, gente? Vão ter o mesmo tratamento. Nós sabemos que não é bem assim, não é verdade? Tranquilo? Então nós falamos aqui sobre o sistema prisional brasileiro, cumpri minha palavra, tá aí para quem vai fazer prova ligado com que gente, com as áreas, ligado com que gente, com polícia, não é isso? Tá ligado com a justiça, tá aqui para você ficar agora tranquilo e matar as questões, beleza? Então esse foi o nosso especial direto ao ponto. Agora vamos lá fazer o que, gente? Tópicozinho. Vamos lá. Olha só, questão que foi divulgada dia 21 de maio. Organização de Desenvolvimento Econômico, a pesquisa, coloca que desigualdade aumenta entre países ricos, mas cai na América Latina. Gente, vai lembrar o seguinte, né? A Organização de Desenvolvimento Econômico, tá, ela vai congregar em torno de 65 países, que são o quê? Os países mais desenvolvidos, tá, que vêm crescer na sua economia, não é isso? E eles analisando, perceberam o quê, gente? Perceberam que a desigualdade social tem crescido nos países. É isso, tem crescido nos países aí, tá certo? Em contrapartida, na América Latina, ela reduziu. E em especial quem, gente? No Brasil, isso mesmo, o Brasil conseguiu reduzir a sua desigualdade social. Mesmo assim, nós possuímos uma desigualdade social absurda, tá certo? Como eu costumo falar no meu português goiano, um absurdo de desigualdade. E absurdo não é goiano falando errado, não. É o que, gente? Que é um absurdo tão grande que é um absurdo 2 vezes. O Brasil é a 4ª pior distribuição de renda da América, tá certo? O Brasil hoje é a 12ª pior distribuição de renda do planeta, isso mesmo, isso que nós melhoramos e melhoramos muito, não é isso? Então olha que diz aqui, ó, a desigualdade de renda continua aumentando nos países ricos, mas caiu na América Latina na última década, afirma o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicado na quinta-feira, 21 de maio. Ao longo das últimas 3 décadas, a desigualdade de renda aumentou na maioria dos países, atingindo em alguns casos altas históricas. Hoje, nos países da Organização de Desenvolvimento Econômico, os 10% mais ricos ganham 9,6 vezes mais que os 10% mais pobres. Nos anos 80, a proporção era de 7 vezes mais. Na década de 2000, 9,1. Em contrapartida, o Brasil fez o quê, gente? Conseguiu reduzir essa desigualdade social aí, tá certo? Em contrapartida, o Brasil conseguiu reduzir. E isso melhorou a posição do Brasil aonde, gente? No chamado índice de Gini. O que é o índice de Gini? É um índice que ele mostra o que é desigualdade. Quanto mais, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior a desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Quanto mais próximo de 0, menor essa desigualdade aqui, tá certo? E o que aconteceu? Olha só, o atual coeficiente de Gini, que vai de 0 a 1, quanto mais alto, maior é a desigualdade. A média dos países da OCDE é de 0,32. A do Brasil é de 0,55. O do México, para ter comparação, 0,48. O do Chile, 0,51. Tá? Mas olha só, gente, o que acontece? Tá? Simplesmente mostra que em 22 países da organização, tá certo? Na década de 80 era de 0,29. Se foi para 0,32, aumentou. Em contrapartida, o Brasil, que era 0,6, extremamente desigual na década de 90, ele caiu agora para 0,55. Então, isso está mostrando o quê? Que o Brasil reduziu o quê, gente? A sua desigualdade social. Beleza aí? Mesmo assim, ela continua sendo vergonhosa, tá? Próximo tópico, nós temos que falar direto ao ponto de maio. Vamos falar de quê? Do marco da diversidade, da biodiversidade, que foi sancionada pela nossa presidenta, que agora anda de bicicleta para emagrecer mais ainda, não é verdade? Então estava aqui, ó. Nova lei visa facilitar pesquisas e uso comercial de plantas e animais. O projeto foi apresentado em 2014 e aprovado pelo Congresso esse ano e sancionado pela presidenta Dilma. Quem já assistiu minha aula de meio ambiente, tá? Seja ele aqui no online, do melhor curso preparatório para concurso desse país, do grande curso online, seja nos presenciais aí, tá, que eu dou aula ao longo do Brasil, o que acontece? Já viu eu falando o seguinte, gente, que lá fora é muito fácil você registrar uma patente, você faz tudo online, e o Brasil é cheio de burocracia, leva quase 2 anos, o que permite que empresa de fora venha aqui, faça o quê? Leva a nossa biodiversidade e companhia. Com esse projeto sancionado pela presidente Dilma, o que acontece foi o que, gente? Você
facilitou. Hoje vai fazer online, uma série de coisas. Mas tem o que, gente? Também tem uma série de críticas ao projeto. Então, o que é o Marco da Biodiversidade? Tá? O Marco da Biodiversidade reforça as regras criadas pela medida provisória 2176 de 2001, que incorpora os compromissos assumidos pelo governo perante a Convenção da Diversidade Biológica, Tratado Internacional das Nações Unidas, que regula o tema. O objetivo do projeto da Lei de Biodiversidade é reduzir a burocracia e estimular a pesquisa, privilegia as empresas e amplia o acesso à biodiversidade. Tá certo, gente? Olha só, perdão aqui, estimular pesquisa e inovação com espécie nativa. No entanto, alguns ambientalistas dizem que o projeto privilegia as empresas e amplia o acesso à biodiversidade sem proteger os povos indígenas e seus conhecimentos tradicionais. Eu, tá, gente, enquanto mestre em gestão ambiental, tá certo? O que é a minha formação também? O que eu posso falar para vocês? E tem uma série de críticas aqui. A gente acha que podia ficar um pouquinho melhor amarrado. Vou explicar para vocês rapidamente cada tópico aqui, ó. No projeto de lei, patrimônio genético é definido como informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outras naturezas, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. O que acontece? O acesso ao patrimônio genético, gente, vai ficar o quê? Vai ficar muito mais fácil. Tá certo? E o pagamento pela exploração não vai ser dado só em forma pecuniária, tá certo? Ou seja, a empresa foi aqui, pesquisou aquele negócio todo, ela vai pagar em torno de 0,1 a 1% do seu lucro líquido, tá certo? Vão se apropriar dos conhecimentos das comunidades tradicionais, mas só vão ter que repassar alguma coisa para essas comunidades, tá certo? Se ficar provado o quê, gente? Que essa informação que a comunidade possuía, ela foi o quê? Fundamental para o projeto. Se foi só complementar? Não. Agora, como é que você vai fazer isso? É algo muito o quê, gente? É algo muito... fica num limbo aqui, ele é muito peculiar, não é isso? Tem mais, ela vai ter que, se for o caso, tá? A gente ressarcir essa comunidade, pode ser em dinheiro ou outros projetos a ser aplicado ali, até mesmo de conservação. Tá certo? E tem mais, isso para empresas grandes, se for empresas, microempresas, pequenas empresas, estão até livre o quê, gente? Desse pagamento, tá certo? E mais ainda, lembra aquelas ações, pagamento, pessoal que fazia biopirataria e companhia? Foi tudo anistiado, foram anistiados aqui, tá certo, gente? E a repartição do benefício, tá, com essas comunidades tradicionais, vai ficar o quê? Vai ficar condicionada a essa participação. Então, enquanto ambientalista, nós temos uma série de restrições, mas vai lembrar que acelera o quê? Favorece essa pesquisa aí, beleza? Outro tópico importante falado no mês de maio foi o que, gente? O acordo assinado entre Brasil e China, isso mesmo. O primeiro-ministro chinês foi recebido por Dilma Rousseff no Planalto. Acordos envolvem 53 bilhões de dólares em áreas como agricultura e transporte, não é isso? Foram 35 acordos assinados por representantes do governo do Brasil e da China durante a cerimônia em Brasília. Abrange 8 áreas e totaliza investimento de 53 bilhões. Eu separei algumas aqui, por exemplo, agricultura e pecuária. O que vai acontecer? A China vai estar comprando mais carne brasileira, por exemplo. Petrobras vai estar fazendo investimento da Petrobras. A China está acreditando. Já que está lá embaixo, a gente investe em dinheiro. Se crescer, vai ser o quê? Vai ser uma boa, não é isso? Infraestrutura, inclusive com o quê, gente? Com parceria com a Vale do Rio Doce, tá certo? Na área de transporte, vai estar fazendo o quê, gente? Na área de transporte, tá? Na área de transporte vai estar financiando, tá, gente? Uma transferrovia do Brasil com o Peru. Tá certo, gente? E mais ainda, vai procurar fazer o quê? Tá certo? Vai procurar fazer aqui sistema de rodovias no Brasil. Ciência e tecnologia. Tá na área de ciência e tecnologia, tem questão o quê, gente? De área espacial aqui. Energia eólica. Esporte como badminton, o quê, gente? Tênis de mesa, fazendo aqui. Não é jogador como futebol, como o Corinthians queria, não, tá certo? Parceria em comércio exterior e comunicações, tem inclusive parceria com a Vivo, com a Rede Vivo aqui. E na área de meio ambiente, parceria onde? Gente, com o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. Então a China está fazendo o quê, gente? Essa parceria com o Brasil, vai lembrar que China, juntamente com o Brasil, compõe os BRICS, não é isso? Que não é bloco econômico, mas é uma sigla que representa o quê? As prováveis potências do século XXI, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, beleza aí?
Outro tópico a ser falado dentro do nosso Direto ao Ponto é o que, gente? É o que falou o presidente, tá? Petro Poroshenko da Ucrânia, o chamado rei do chocolate. Não é isso? O que aconteceu, gente? Ele vem reclamando que a guerra dele não é só contra os rebeldes pró-russos, mas sim o que? Contra a própria Rússia. Uma prova disso é o que, gente? É o fato deles terem o quê? Capturado soldados de forças especiais russas, aonde, gente, em solos ucranianos. Vai lembrar que essa questão da Rússia, tá, ela vem falando muito, inclusive corre um boato de que, gente, da Europa, se for o caso, boicotar a Copa de 2018 na Rússia. Isso é, né? Se é que vai acontecer. Depois de tanto escândalo da FIFA, tá certo? Joseph Blatter que renuncia, vai chamar novas eleições, o Galinho Zico pode se candidatar, tá certo? Estão falando em boicotar, vamos ter que esperar cenas do próximo capítulo. No Direto ao Ponto de junho eu falo um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, mas a Ucrânia vem reclamando que a Rússia está ajudando quem? Esses rebeldes, coisa que a gente já sabe faz tempo, não é verdade? Gente, outra coisa que aconteceu em maio que vai mexer com a sua vida, ainda mais você, tá, que entra no serviço público já pensando na aposentadoria tanto tempo à frente, é a mudança relacionada com o quê? Com o fator previdenciário, que eu já vim falando nas minhas aulas faz tempo, não é isso? Vai lembrar que a proposta foi votada como emenda do texto, tá, gente? Da medida provisória por pensão por morte, tá? E a medida reduz tempo para o trabalhador ter 100% da aposentadoria. O que foi votado, tá certo? Olha só, a redução da pensão por morte. É isso. Antes, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. O marido morria, tá certo? Independente da idade da esposa, ela recebia o quê, gente? A pensão 100%. Agora não, o que está passando não. Ela vai ter que ter um tempo mínimo de convivência, tá certo? E o tempo que ela vai receber essa pensão ainda vai depender de quê? Da idade que ela tenha, tá certo? Se ela tiver menos de 45 anos de idade, no caso aí, tá, ela não recebe o quê? Essa pensão integral não. Já tem mais isso, tá certo? Ou seja, você está revendo isso até para sobrevivência de quem? Do próprio sistema previdenciário. Mas estão derrubando o que? O chamado fator previdenciário, aquilo que foi instituído lá em 99 na FHC, para você fazer o quê? Para poder trabalhar mais, tá certo? E assim o Estado economizar. Diga de passagem, até agora já economizou mais de 55 bilhões de reais, não é isso? Agora, qual é a nova medida que está vindo aí? É uma medida simples, tá certo? Que eu já falei nas aulas, inclusive aqui para vocês. Qual, gente? É aquela de você somar o tempo de contribuição mais a idade, no caso das mulheres, dá 85 anos. E no caso do homem, é a idade mais 35 anos de contribuição, dá o quê? Dá 95 anos. Isso vai fazer que muitos possam fazer o quê, gente? Conseguir aposentar mais cedo do que com o fator previdenciário, aí no caso, beleza? Tranquilo? Outro tópico do nosso Direto ao Ponto, né? Lógico que não podia faltar, né, gente? Quem foi o personagem do Direto ao Ponto em 2014? Né? Kim Jong-un da Coreia do Norte. E esse ano ele vem fazendo o quê? Aprontando sempre das suas. E em maio, o que foi que ele fez, gente? Executou um general. Tá aqui, ó. Coreia do Norte executou o chefe das Forças Armadas, de agência coreana. General Yo Yong-chol foi fuzilado com arma antiaérea na frente de centenas de pessoas, afirma a inteligência da Coreia do Sul. O general foi acusado de deslealdade e desrespeito e fuzilado na frente de centenas de pessoas. Uma arma antiaérea, assim, imagina o tamanho da bala, foi usada na execução. As informações da agência sul-coreana Yonhap News da AVP, tá certo? Gente, agora vamos lá. Você sabe o que foi que fez esse general? Tá? Simplesmente cochilou no discurso de quem? Do Kim Jong-un. Então não pode cochilar. Depois de mandar mais executar mais de 50 que assistia a novela sul-coreana, fez o que, gente? Simplesmente, tá? O que cochilou, dançou, tá certo? Também dentro do Direto ao Ponto temos que falar o que, gente? Do premier de Luxemburgo, que é o primeiro líder gay da União Europeia a se casar. Isso mesmo, tá certo? O primeiro-ministro de Luxemburgo, vestido com um terno azul marinho, e seu companheiro de cinza escuro trocaram as alianças, aplaudido por uma centena de pessoas. Gente, olha só, o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, tá certo, liberal, casou na sexta-feira com o parceiro, tornando o primeiro líder da União Europeia a se unir legalmente com a pessoa do mesmo sexo. Isso mesmo, a Europa, gente, ela está avançada muito nisso. Cada pessoa é um CPF, CPF, pronto, acabou. Cada um faz da sua vida o que
quiser. Gente, isso na Europa, tá certo? O Brasil, tá agora, mês de junho, mês de namorado, tá discutindo e vem líder religioso vai falar o quê? Para boicotar, tá certo, um determinado empresa aí, vou falar abertamente, a Boticário, porque fez o quê? Uma propaganda onde fala o quê? Onde incentiva não, fala de quê, gente? De amor, tá certo? Entre as pessoas, independente da sua orientação sexual, tá certo? Então, olha só o que se preza um país como o Brasil ainda, gente. Discutir o que é a liberdade da pessoa ser o que quiser ser. Aí, beleza? Falando em liberdade, eu tô querendo ver o que o Brasil vai fazer agora. Tô querendo ver o que o Brasil vai fazer agora. Porque quando a Indonésia, e eu relatei isso aqui também, executou 2 brasileiros por tráfico de drogas, e vai lembrar que na Indonésia é pena de morte para tráfico de drogas, o Brasil ficou de bicão, de bicão e companhia, não foi? O que aconteceu agora recente, gente? A Venezuela, dia 28 de maio agora, fez o que, gente? Derrubou um avião brasileiro e provocou 2 mortes. Isso mesmo. Segundo autoridades venezuelanas, o avião voava ilegalmente e não teria respondido às tentativas de contato das Forças Armadas. A Venezuela informou na quarta-feira 27 que abateu um avião brasileiro no fim de semana e que a ação pode ter provocado a morte de 2 homens amazonenses, não é isso? Gente, olha só, derruba o avião e vai perguntar se morreu. Vê se pode isso, tá certo? Ou seja, é a aplicação da chamada o quê? Lei do abate, que vai lembrar, vai cair nas próximas provas, que o Brasil também tem a lei do abate. Tá certo? O Brasil também tem a lei do abate, lá dentro do CIPAM, do Sistema de Proteção da Amazônia, tá certo? Lá dentro do CIPAM. Mas o que acontece? Até hoje eu não vi nenhum relato que o Brasil derrubou o avião. Já tirou de um lado, atirou do outro, mandou descer, fez contato visual, desceu. Nunca vi nenhum relato que o Brasil tenha derrubado o avião, tá certo? Até porque tem aquela velha máxima, né? Pô, se derrubar, será que tá fazendo o quê? É pena de morte sem julgamento? Ah, professor, mas o aviãozinho estava levando o quê? Drogas, tá certo? Você sabe se o sujeito de repente estava pilotando, ele não foi forçado, não sequestraram a família dele e obrigaram ele a levar o avião com droga para outro país e se ele descesse a família morria, algo parecido? Já imaginou isso? Então, quer dizer, são N situações. Não estou defendendo nenhum lado, nenhum outro. É só colocando o quê, gente? Coisinha para pensar aqui. Cadê? O Brasil falou alguma coisa? O Brasil vai ficar de bicão com a Venezuela? Tá certo? Ou por causa do sistema político, parceria, vai ficar caladinho. É muito fácil falar da Indonésia lá do outro lado do mundo, não é isso? Então nós tivemos o quê? Nós tivemos aí também a questão relacionada com quem, gente? Com a Venezuela, tá certo? E vamos lembrar que o Brasil também possui o quê, gente? O Brasil também possui a lei do abate, que foi sancionada no governo Lula, porque também a FHC não teve peito para poder sancionar não, tá certo? Então o Brasil fez o quê, gente? Tem a lei do abate no projeto CIPAM. Tá? Gente, mas agora chegou o quê? Né? Ao final do nosso programa, de mês de maio, a hora de quê que eu sempre falo aqui? Recadinho do coração, não é isso? Nosso recadinho do coração aqui. O meu abraço desse mês vai especial para quem, gente? Mês de maio, o mês das mães, não é isso? Então, especialmente para quem, gente? Para as mães aqui, vai o meu abraço, tá certo? E é lógico que eu não poderia deixar de fazer o quê, gente? Mandar um abraço, porque senão depois eu acabo até apanhando em casa. Mandar um abraço para quem, gente? Para minha esposa, que também fez o quê? Aniversário no mês de maio, né? Além de mãe, tá? Fez aniversário no mês de maio aqui, não é isso? Então um grande abraço, te amo de paixão, meu amor, tá certo, gente? E eu só tenho a falar para você, gente, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado por estar agradecendo sempre lá, falando, incentivando. Professor, continua fazendo direto ao ponto, tem me ajudado, tá certo? Consegui acertar as questões de atualidade, isso é muito satisfatório pra gente, beleza? Sim? Tranquilo? Eu, mais uma vez, Urani Atualidades, o cowboy da Atualidades aqui, diretamente do estúdio do Gran Curso Online, só tenho a agradecer a você, ok? E a nossa frasinha que fecha o nosso programa é: quem abre uma escola, fecha uma prisão. Um giz é mais barato que uma bala. Não peça mais polícia, peça mais educação.